No bloco anterior, eu perguntei ao nosso convidado se a população tem acesso à medicina preventiva, tão importante para se antecipar e para até se baratear a saúde pública no Brasil. Walter. Ainda é muito deficitário ainda, Wagner, principalmente ainda em nossa cidade. A gente reconhece que existem alguns programas de diabetes, de hipertensão, mas estão muito aquém da resolutividade que a gente imagina. Precisa ter um incentivo muito maior. A questão dos exames que os pacientes são submetidos, às vezes realmente a gente se sente penalizado para ver a ansiedade, a angústia de muitos pacientes que saem de um consultório com, por exemplo, um exame de sangue, um raio-x, um eletro, um teste respiratório, e eles são obrigados a fazer exames em lugares diferentes. Eu acho que hoje o ideal era para que a saúde racionalizasse mais o próprio deslocamento desses pacientes, facilitasse mais a vida do usuário. Eu acho que hoje a gente podia ter centros de especialidades, centros de exames complementares. Né? Exemplo, vamos exemplificar de repente, muitos que talvez que nos ouçam não concordem, mas a princípio eu imagino a realidade hoje de Vicente Carvalho. Você tem aqui hospital que estão investindo novamente na questão da maternidade. Certo. Imagine você transformar esse local num local de centro de diagnósticos hoje. Vicente Carvalho é uma cidade, tem uma população maior do que inúmeras cidades do interior de São Paulo. Então, se você centralizasse no mesmo local ali, desse conforto, tranquilidade, se tivesse ali exames radiológicos, eletrocardiografia, exames laboratoriais, enfim, eletroencefalografia, e se você canalizasse isso tudo num único espaço, né, e disciplinasse a questão do agendamento, seria muito mais bonito, muito mais elegante, muito mais acolhedor. Eu vejo meus pacientes, às vezes, desesperados, às vezes, um dia num lugar, outro dia no outro, e não tem recurso nem para pagar um ônibus, às vezes, para dirigir para Guarujá, fazer um exame, etc. Você acha, então, que nesse prédio onde foi construída a maternidade, essa maternidade que agora está fechada, você acha que você não transformaria isso numa maternidade? Você usaria o espaço do Hospital Santo Amaro, que já existe uma maternidade, e manteria lá? Olha, eu reconheço que o Guarujá hoje, duas coisas. O Guarujá tem ainda realmente um índice de mortalidade materna e infantil considerável. Mas também eu reconheço que nunca faltou vagas para as mulheres darem à luz. Eu estou há 22 anos no Santo Amaro, dar à luz lá na maternidade do Hospital Santo Amaro. E nós temos lá uma UTI neonatal, temos anestesistas, obstetras 24 horas de plantão, temos os pediatras para dar atenção ao recém-nascido. Eu acho que nós não temos nenhuma demanda reprimida nesse sentido, ou seja, não existe fila de mulheres para aguardar a vaga. Primeiro que não daria nem tempo, né, a coisa, mas nunca faltou leito hospitalar para gestante lá, nunca faltou, deixar bem claro. Então não justifica. Isso é uma atitude que acharam por bem, não sei se política ou não sei qual é o embasamento técnico para isso, mas em termos de números, a maternidade vinha se gastando até há pouco tempo cerca de R$500 mil para fazer 1,3 partos por dia, né, nessa atual maternidade. É óbvio que a população merece do bom e do melhor. Foi equipado na gestão anterior, equipamentos excelentes, um centro cirúrgico bem adaptado, mas nós estamos vivendo um drama hoje. Nós temos leitos dentro dos prontos-socorros abarrotados de clínica médica, nós temos os pacientes perdidos na questão ainda de realização de exames complementares. A gente podia usar esse espaço, nesse momento, né? Podia até ter um espaço de prevenção, fazer exames preventivos, uma questão da prevenção da gestação na adolescência, podia ter até um espaço nesse sentido, mas tem que ser mais racionalizado, tem que ser mais coerente. Eu acho que estão investindo novamente cerca de R$1 milhão. Mas deixa eu entender melhor, Walter, voltar um pouquinho nesse assunto. Você disse que a maternidade de Vicente Carvalho, a unidade Ana Parteira, consumia R$500 mil mês. É o que as informações que a gente tem. Em torno disso. Para fazer 1,3 parto dia. Ou seja, vamos colocar aí, estourando 40 partos mês. Então nós temos o parto mais caro do Brasil. Exato, isso foi colocado. Isso vai dar 12, 13 mil reais um parto. Exato, então, realmente, não, isso é uma... Se eu for a São Paulo, no São Luís, no Einstein, talvez eu não consiga gastar 10 mil reais para dar luz. Os números, o número é uma coisa fria, né? Ele não mente. O número é número. O número fala por si só. Então não tem como, é só você pegar essas estatísticas e outra, deixar bem claro. A origem do porquê foi criado a Ana Parteira seria um parto sem complicações. Mas quem é que garante que assim que a gestante entra numa unidade para dar à luz, ela não pode ser, em um minuto seguinte, uma hora depois, essa criança pode ser uma criança um recém-nato de alto risco. E foram cerca de 200 transferências durante a existência da Ana Parteira,
sair correndo com a mãe e às vezes a criança para o Hospital Santo Amaro. E nós temos isso totalmente documentado, o número de transferência. Quer dizer, então se for realmente montar uma unidade de assistência ao parto, etc., eu como cidadão, como médico, como vereador, eu quero realmente ter certeza que os usuários desse local vão ter todos os recursos necessários e saber se todo o volume de recurso que foi investido realmente vai valer a pena. Então, R$12.000 por um partinho básico. Partinho simples, sem muita complicação, porque se complicar a gente precisa mandar para o Hospital Santo Amaro. Muitas vezes foi feito isso. O próprio Dr. Paulo, alguns obstetras, muitas vezes durante o plantão noturno recebia as remoções aqui do Dona Parteira com a mãe, que há um quadro de complicação, uma circular de cordão, uma insuficiência respiratória, uma eclâmpsia. Então, quer dizer, foi, em tese, uma irresponsabilidade, o início das atividades, a manutenção das atividades, tomara que não permaneça no erro, porque esse dinheiro ele é fruto de impostos, tem que ser muito bem aplicado e o retorno dessa aplicação tem que ser equivalente ao que foi investido. Quer dizer, investir uma fortuna para ter um retorno muito pequeno, quer dizer, não seria aceitável, pelo menos é a minha visão. Walter, como você vê hoje a medicina psicossomática? Vamos dar uma... aliviar. Mais light o clima. A medicina psicossomática é que ela coloca uma nova maneira da medicina encarar o paciente, né? Ela encara o paciente como corpo, mente e espírito, e a medicina psicossomática defende que as doenças elas são somáticas, né? Que elas vêm de estresse, de sentimentos reprimidos, de culpa, de ódio, de falta de perdão, enfim, uma série de questões emocionais que acabam aflorando no físico. Muitas vezes para o médico isso é visto com muito receio, porque o médico é bastante pragmático, né? Ele precisa ser na sua análise diagnóstica, mas qual é a tua visão da medicina psicossomática? Aproveitar um gancho que você disse, tem uma frase que diz que a raiva, o rancor, o ódio, o ressentimento é o veneno que a gente bebe achando que o outro é que vai morrer, né? É verdade. E a vida, o cotidiano é altamente estressante. Então muitas vezes o ser humano não consegue trabalhar com essas decepções, frustrações. Então a ansiedade, os quadros depressivos, as neuroses, as psicoses estão graçando por aí. Realmente isso é uma realidade. Nenhum clínico hoje ele não pode se descuidar desse aspecto psicossomático. Na gastroenterologia, que é a minha especialidade, eu já vi pacientes terem hemorragia digestiva por uma úlcera gástrica que abriu em decorrência de um estresse. Né? Então eu acho que enquanto clínico também eu não posso rotular quem quer que seja o paciente como primeiramente psicossomático. Né? Um paciente chega para mim com uma dor no peito, até prova em contrário, eu tenho que afastar patologias mais sérias, um infarto agudo do miocárdio, uma pneumonia, uma neuralgia qualquer, etc. Não menosprezando o quadro psicossomático, mas o fundo muitas vezes, quero dizer que o pano de fundo de muitas doenças é do estresse da vida cotidiana. Existem aí os consultórios dos psiquiatras que não me deixam mentir, os psicólogos, né, existem colegas especializados na questão da medicina psicossomática, mas a hipertensão arterial, o diabetes mellitus, os descontroles das dislipidemias, as doenças crônico-degenerativas como a artrite reumatoide, o lúpus, uma série de doenças de pele, né, são frutos de problemas de conflitos interiores. Tem que diagnosticar bem. A psiquiatria diagnostica bem caso a caso. Né?